João, capítulo 14, versículo 12 em diante. Nós estamos no ano do clamor pela manifestação da presença de Deus. E a palavra que eu tenho nessa noite é esta em João 14, e verso 12, que diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. E o que é essa manifestação que nós estamos clamando nesse ano? Na Bíblia nós vamos ver de Gênesis e Apocalipse a manifestação do Senhor. Em Gênesis o Senhor manifesta o seu poder através da criação da terra, dos mares, dos seres vivos e de todas as coisas que nós conhecemos. E até em Apocalipse, onde o Senhor vai manifestar as coisas que nós ainda não podemos ver, mas que nós cremos que se cumprirão. Nós temos visto que no culto de hoje, muitas dessas manifestações que o Senhor faz têm sido faladas. Foi falado aqui no louvor que o Senhor, Ele abre os mares para o povo passar, o Senhor, Ele muda a história. São essas as manifestações que o Senhor faz. Ele cura, Ele restaura, Ele baixa o preço de passagem. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós clamamos, e é por essa manifestação que nós estamos clamando, porque não tem como um povo ser um povo eleito do Senhor e não participar das manifestações, não participar do poder de Deus. Por quê? Porque para que serve a manifestação do Senhor? É para revelar a sua identidade e atrair a humanidade para um relacionamento com Deus. Então como é que você vai falar de um Deus que não se manifesta, sendo que nós aprendemos em toda a Bíblia que Ele se manifesta, que o Senhor, Ele abre as portas dos céus para o necessitado, que o Senhor, Ele transforma vidas? Como é que a gente vai pregar de um Deus que não se manifesta no nosso meio? Por isso nós clamamos para que o Senhor, Ele se manifesta, e graças a Deus nós temos visto que o Senhor, Ele tem se manifestado na nossa igreja, Ele tem se manifestado através dos cultos, dos clamores. Nós temos visto aí milagres acontecendo, pastores que já foram livrados de infarto. Irmãos, cada dia que há uma oportunidade, alguém vem aqui, pega o microfone para contar um testemunho, contar o que o Senhor tem feito na sua vida. Só que isso não pode ficar só aqui. Nós temos que levar o povo lá fora a conhecer esse Deus. O que o nosso Deus, Ele não mudou, é o Deus que ainda realiza milagres, é o Deus que restaura vidas. Nós ouvimos aqui todos os dias que o mundo lá fora, ele está preso no pecado, ele está preso nos vícios, na droga, na bebedeira, ele está preso na ignorância. Por quê? Porque ele não conhece esse Deus que pode livrar ele não conhece esse Deus que mandou o Filho dele para que ele tenha a vida eterna. Muitos deles ainda não ouviram falar que é nesse Deus que tem
toda uma vida, uma morada celestial para ele, porque senão o Senhor ele já teria voltado. A Bíblia vai falar que Jesus voltará quando toda a terra ouvir falar o nome dele, e foi por isso que ele nos deixou aqui, para que nós apregoarmos, para nós levarmos esse evangelho. Nós vemos a manifestação do Senhor no Antigo Testamento para autenticar os seus mensageiros. O Senhor ele se manifestava para comprovar que aqueles profetas estavam sim sendo usados por Deus, estavam sim carregando a palavra do Senhor. Também o Senhor se manifestava para a proteção do seu povo, para a preservação do seu povo, que nós vemos que era muito perseguido, e não é diferente nos dias de hoje. É um pouco diferente porque antigamente eram jogados na cova dos leões, só que o inimigo ele tem mudado a estratégia, ele tem usado da inteligência dele para adentrar na igreja com falsas ideologias, falsos ensinamentos. Mas como o pastor estava falando aqui, nós precisamos vir à casa do Senhor para nós estarmos blindando desses falsos ensinamentos. No Novo Testamento, o Senhor, ele vem para validar a mensagem do Senhor Jesus, a messiandade de Jesus, para comprovar que aquele a qual o povo de Deus estava esperando, estava ali, através dos milagres que Jesus fazia. Antes não se ouvia falar de ressurreição, não se ouvia falar muito de perdão dos pecados, mas através do Senhor Jesus, Deus manifestou essas obras para demonstrar a natureza do reino. O Senhor ele manifesta o seu poder para que nós possamos saber que Ele tem um reino preparado para nós. Porque muitos passam fome, mas a palavra do Senhor, ele fala o quê? Que nós não passaremos fome nem sede, que nós não sentiremos dor, não sentiremos cansaço. Então o Senhor, ele manifesta o seu poder através dessa mensagem, para capacitar a igreja, e é por isso que nós estamos orando por um avivamento, para que o Senhor ele venha nos capacitar, porque a igreja ela tem abrido portas a cada dia. Nós vemos aí, já vamos na 55ª igreja aberta, e é necessário homens capacitados. O Senhor ele tem mandado almas têm sido salvas, e essas almas elas são necessárias, porque a casa do Senhor ela necessita de obreiros, ela necessita de alguém para pregar a palavra, necessita de um levita para tocar, necessita de alguém para a manutenção da casa do Senhor, limpeza, e para também pregar, porque o intuito do nosso pastor abrindo igrejas é para que as almas sejam alcançadas. E como nós iremos pregar, como nós iremos falar de um Deus que não se manifesta? Não, porque o nosso Deus, diferente dos deuses que muitos pregam por aí, o nosso Deus anda, o nosso Deus fala, o nosso Deus opera milagres e maravilhas, e nós temos que dar testemunho desse Deus. O Senhor também no Novo Testamento se manifestou para transformar as vidas, para mudar histórias. Então é por isso que nós clamamos pela manifestação do Senhor, para que Ele possa agir no nosso meio e transformar as vidas, alcançar almas para o seu reino, para o crescimento do seu reino. Nós buscamos ao Senhor porque é muito diferente a vida de alguém que anda lado a lado com o Senhor. Eu li aqui que o Senhor ele se manifesta para aquele que o ama, para aquele que ama a Deus, aquele que ama ao Senhor, ele anda lado a lado, e é diferente a vida de alguém que anda lado a lado com o Senhor. Por toda a Bíblia nós vamos ver pessoas que andaram lado a lado com o Senhor, pessoas que tinham comunhão com o Senhor. Essas pessoas elas viam o manifestar de Deus de forma sobrenatural. Eu dou graças a Deus porque o Senhor ele manifesta na minha vida, até nas pequenas coisas, porque talvez eu não sou ou não tenho o mesmo chamado que aqueles homens de Deus tiveram, mas mesmo assim eu vejo manifestar do Senhor quando não me falta alimento, quando acontece algo na minha vida, eu estou clamando por algo e o Senhor me responde. Eu me lembro alguns testemunhos que eu já contei aqui, que eu gosto muito de citar. Quando eu era mais novo, eu mudei de cidade, fui viver com meu pai, nós mudamos e ali, como eu fui morar com ele, de repente eu não tinha muitas coisas, e eu não lembro se meu pai me deu ou eu ganhei R$5,
e a gente ia no culto, e eu falei com meu Deus, eu só tenho R$ 5, mas eu estou precisando de tanta coisa, mas eu não vou gastar com nada, eu vou ofertar, e eu creio que o Senhor vai prover. E no mesmo dia, eu recebi uma sacola cheia de roupas. Então é nesses pequenos detalhes que nós podemos ver a manifestação do Senhor, e o Senhor, Ele nos chama para ter mais intimidade com Ele, porque a palavra vai nos convidar a sermos imitadores do nosso Deus, de Jesus, a fazermos as obras que Ele fazia. Então, quando nós temos essa comunhão, e quando estamos andando lado a lado com o Senhor, Ele nos leva a viver experiências novas, experiências extraordinárias, tal como Ele viveu. Um homem que pregava sem medo, pregava com autoridade. Quando você tem esse amor, esse chamado, essa chama arde no seu coração, o Senhor, Ele te impulsiona a viver essas experiências. Outro dia eu estava falando com meu pai, ele foi para os Estados Unidos pelo México, e ali ele foi pego, e naquele momento ele ficou meio frustrado, meio aflito, meio triste, falando, meu Deus, assim, como que pode? Eu sou um missionário, e agora eu estou aqui preso, fui preso, pego e estou aqui na prisão. Só que ali ele começou a viver experiências extraordinárias com Deus. Ele começou a pregar para aquelas vidas, a ponto de coisas tão maravilhosas acontecerem, aqueles homens presidiários correrem até ele e falar com ele, olha, por favor, ora por mim. Aí meu pai, ele não era besta nem nada, alguns aqui conheceram, eu falei, eu oro por você, só que tem um preço, né? Você tem que aceitar Jesus. E ali ele orava pelas pessoas, e milagres aconteciam, a ponto de que ele falava, nossa, ali estava tão bom que eu já nem queria sair de lá. E o povo, minha mulher preocupada, meus filhos preocupados, e eu ali na prisão, só que estava vivendo coisas tão extraordinárias que eu não queria sair de lá. E é assim, dessa forma, quando nós vivemos o extraordinário do Senhor, como nós louvamos aqui, quem põe a mão no arado, quem vive, quem pisa na presença do Senhor, não consegue viver em outro lugar. E é por isso que a manifestação do Senhor, Ele tem que fazer parte das nossas vidas, porque o Senhor, Ele nos chama para ter esse relacionamento com Ele. Então, como nós devemos buscar? No versículo 15 vai dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. No versículo 21 ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Não é outro que diz essa palavra, é Jesus que está falando isso, irmãos. E nós vemos que nos dias de hoje tem sido difícil, ou nós temos sido deixados levar pela facilidade que nós temos de viver o Evangelho. Muitos acreditam por aí que ser cristão é só crer em Deus. Eu conheço pessoas que se dizem cristãos, só que bebe, não congrega, não manifesta o amor de Deus na vida dele. Muitos acham que ser cristão é só vir para a igreja e, como no trabalho, né, marcar a presença. Não, vai muito mais além disso. O Senhor, Ele quer um relacionamento nosso. E todos aqui nós temos um relacionamento de filho com o pai, de cônjuge, de familiares, de amigos. E como é que é esse relacionamento? Você vai na casa do seu amigo e ali cumprimenta ele, dá um abraço e depois vai embora? Você vai e faz isso com o seu pai, com o seu parente? Ou você vai ali e fica, conversa, procura conhecer, procura agradar, procura fazer parte da vida daquela pessoa, procura se envolver com aquela pessoa? É esse tipo de relacionamento que o Senhor, Ele quer conosco. E Ele fala aqui sobre guardar os mandamentos. E o Senhor, Ele foi questionado uma vez quais são os mandamentos mais importantes. E Ele fala que é o amar a Deus. O Senhor Jesus, Ele sempre falava sobre o amor, porque verdadeiramente o amor é o combustível para todas essas coisas. Eu vejo muitos pregadores falar, olha, você quer saber o segredo de ser abençoado? Você quer saber o segredo de ter um carro novo, de ter uma casa boa, não sei o quê?
meu irmão, não tem nenhum segredo, não deixe que esse sentimento de ter algo bom, algo prazeroso, venha mudar a sua motivação de buscar o Senhor. Não, a sua motivação de buscar ao Senhor tem que ser o amor. Você tem que ser movido à casa do Senhor, não é para cumprir obrigação, não. Eu vou ali à casa do Senhor porque eu amo a Ele. Eu não vou porque eu vou ter oportunidade, eu não vou porque eu sou pastor, eu não vou porque eu sou levita, eu não vou porque eu tenho que estar no som. Não, eu vou estar no som porque eu amo ao Senhor, porque Ele me deu essa obra. Eu vou pastorear porque eu amo a obra que o Senhor colocou na minha mão. Eu vou à casa do Senhor porque eu amo adorar a esse Deus. Eu amo buscar a sua presença. E quando ele se entrega ao Senhor de todo o coração, Ele se manifesta na sua vida. É impossível vir aqui um crente com um coração contrito, com um coração entregue ao Senhor, necessitado de algo, e o Senhor fechar a cara. Não, nós vemos na palavra que o Senhor Ele está com os braços estendidos para responder o clamor, para responder a necessidade da sua noiva. Então nós temos que buscar crendo nesse Deus. A Bíblia vai falar: pedis e não sabeis pedir porque pedes mal, ou seja, porque falta fé, porque falta nós confiarmos nesse Deus. Irmão, se entrega o teu coração no Senhor, fala com Deus: ó Deus, eu não consigo te amar, eu não sei te amar, ó Pai, mas me ensina, me envolve com teu Espírito Santo, porque Ele prometeu que Ele não nos deixaria órfãos. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo justamente para nos capacitar, para nos ensinar a orar, para nos ensinar a buscar, para nos ensinar a servir. Em Êxodo 19, nós vemos que ali o Senhor, Ele marcou um encontro com o povo. Ele falou: Moisés, fala com o povo para se preparar, para se banhar, porque eu vou me manifestar a eles. E é maravilhoso falar essas coisas, e seria perfeito se todo mundo abraçasse. Só que nós vemos ali em Êxodo 19 que não era o caso daquele povo. O Senhor, Ele se preparou. Eu ouvi um pregador falar, conjecturar que estava ali nos céus e o Senhor começa a arrumar, e um anjo vai e pergunta para o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está pegando mais trovões do que o costume, o Senhor está pegando mais nuvens do que o costume. E ali Deus fala para o anjo: não, é que eu estou me preparando porque eu marquei um encontro com a minha noiva. É uma conjectura, só que nós vamos ler o texto e nós vamos ver algo que nunca vimos antes, que o Senhor, Ele desce naquela montanha com trovões, com relâmpagos, com nuvens, de forma tal que o povo ficou assustado com aquele tremor que o Senhor fez naquele lugar, porque a montanha, ela se abalou. E aí que eu quero entrar, porque aquele povo, em vez de: nossa, que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, não, eles se assustaram e se amedrontaram, falaram: meu Deus, nem sei se foi isso que eles falaram, porque eles estavam com tanto medo que eles fugiram. Não, Moisés, fala tu com ele, e aquilo que ele te respondeu, você fala com a gente. O Senhor, Ele se prepara para falar com o povo, e o povo, ele foge da presença do Senhor, por causa do quê? Por causa do temor, do medo, porque nós vemos que nosso Deus, Ele é tão poderoso, que às vezes nós ficamos com medo do castigo. Ficamos com medo de: e se eu falhar, o que esse Deus tão terrível de poderoso Ele vai fazer comigo? Só que quando você conhece esse Jesus que eu tenho falado aqui, que fala tanto em amor, você vai entender que o Senhor, mesmo que você falhe, mesmo que você caia, o Senhor, Ele vai te dar a mão e te levanta. Mas é preciso você reconhecer o seu erro. É preciso você se reconhecer, em vez de se assustar e correr da presença do Senhor, como Adão e Eva fez. Não, você reconhecer a sua falha. Meu Deus, eu caí, e agora, Senhor? O Senhor
Ele vai te levantar, Ele vai pegar por tua mão, vai te fazer nova criatura, porque Ele tem poder para isso. Ele tem poder para fazer você se levantar, não importa qual foi a queda, a falha que você tem, não importa se isso te envergonhou, mas se você se entregar, se você der oportunidade para o Senhor te fazer nova criatura, o Senhor começar de novo na tua vida, o Senhor Ele faz. Nós vemos lá na palavra do Senhor, a qual Ele mostra a Ezequiel, ele chama ele a casa do oleiro. Para quê? Para justamente isso. Justamente o Senhor mostra que um vaso quebrou, e ali o oleiro ele refaz o vaso. A nossa vida com o Senhor é uma chamada para nós sermos santos, mas não é para sermos perfeitos, porque perfeito Ele já é, e Ele já se entregou pelos seus pecados, pelas suas falhas. Então quando você foge da presença do Senhor, você está falando que você não crê que Ele pode fazer na sua vida, que você não crê que o Senhor Ele pode te dar uma nova vida, uma nova unção, uma nova autoridade, um novo propósito. O Senhor Ele nos chama para termos um relacionamento com Ele, um relacionamento com amor, mas não é de qualquer maneira. Nós vemos que sobre a história do rei Amazias, que servia ao Senhor, porém não com interesse de coração. Isso quer dizer, e ali naquela situação dele, por causa que ele não servia ao Senhor com todo o seu coração, ele deixou se enganar, ele deixou ir por outros caminhos, acabou adorando outros deuses, justamente por causa disso, porque a Bíblia ela destaca esse fato, não é à toa. Não é à toa, porque o Senhor Ele quer que nós relacionamos com Ele com todo o nosso coração, justamente para nós não darmos brechas. E não é de qualquer maneira, porque lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, vai dizer: santifiquem em Cristo, prontos para responder a qualquer um que pedir a razão da tua fé. Muitos têm se deixado relaxados na busca pelo conhecimento da palavra do Senhor, e isso não pode acontecer, por causa que o povo perece. Por quê? Porque falta entendimento. Então nós sabemos disso. Por que nós deixamos para ler a Bíblia amanhã? Por que nós deixamos para buscar o conhecimento dos céus para outro dia? Sendo que Tiago ele vai falar: olha, não vos preocupeis com amanhã, porque a vossa vida é como uma fumaça, que de manhã ela está ali, só que de tarde ela se esvai. E nós estamos esperando a volta do Senhor e planejando o servir a Ele para amanhã, mas isso não faz nem sentido, meus irmãos. Nós temos que estar prontos para defender a nossa fé, a razão da nossa esperança, mas não é de qualquer forma. A palavra vai dizer que é com mansidão e respeito. O Senhor, Ele nos chama para estarmos santos, nos chama para estarmos preparados para defender a nossa fé, e nos chama para sermos mansos e respeitosos. Não é de qualquer maneira que nós servimos ao Senhor, mas eu não estou falando isso para que você venha, se preocupe, falar: mas você já quer que eu suba de terno e preparado? Não, eu sei que é uma obra. O Senhor, Ele ama o pecador. O Senhor, Ele chama as almas e Ele capacita. Ele não chama os capacitados. Eu estou falando para você, não é para você. É bom que você corra, se apresse em buscar ao Senhor, em se preparar, mas nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que muitos de nós têm uma carga de trabalho, alguma dificuldade, mas mesmo assim isso não é desculpa para nós deixarmos para o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence, e nós não sabemos se hoje é o nosso último culto. Então nós devemos nos preparar, nós devemos buscar a esse Deus de todo o coração, porque se você está aqui, meus irmãos, pode ter a certeza que o Senhor, Ele te escolheu, o Senhor, Ele marcou a sua vida, marcou um encontro contigo. A Bíblia vai falar que Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Em João nós vamos ver que o Senhor, em João 3 vai dizer que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Às vezes nós achamos, nós vemos
pessoas sendo usadas de formas extraordinárias, nós pensamos, não, mas isso não é para mim, isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Mas não, meu irmão, Deus te escolheu e Ele te fez, Ele te conhece da sua pequenez ou da sua grandeza. Só que você não pode frustrar, não pode pôr empecilhos para aquilo que Deus Ele pode fazer na tua vida. Nós vemos aí, eu conheço muitos pregadores cegos que pregam a palavra do Senhor, analfabetos que pregam da palavra do Senhor. Então, se essas pessoas conseguem manifestar o poder de Deus, por que você não vai conseguir? Você que tem capacidade para estar aqui, você que ouve, que entende, que vê, que tem força, que tem saúde, você não pode pôr empecilhos para o Senhor manifestar o poder dEle na sua vida. Não faça o contrário, entregue-se ao Senhor de todo o teu coração, porque Ele sim tem poder para fazer na tua vida, Ele tem poder para te levantar. Repreende a incredulidade, repreende o medo, a ansiedade. Isso é normal, isso é aceitável. Eu mesmo, hoje o dia todo eu passei ansioso, estava tremendo, um frio, que eu nem sei se está frio, mas eu estou me tremendo todo, os pés doendo, mas não, eu falei, não meu Deus, eu vou ali, eu tenho medo, mas eu não vou ali para me propagar, não vou ali para me promover, não, eu vou para falar a tua palavra. Então eu repreendo o medo, eu repreendo da timidez, eu jogo por terra, e que o Senhor possa falar através da minha vida. Eu falei correndo, achei que ia falar 5 minutos, mas já passou o meu tempo. E eu quero devolver a oportunidade para o nosso pastor Landerson. Agradeço a Deus e aos pastores por essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia, que bênção, né, irmãos?